Então, pessoal, vamos falar agora da ordem social. Na prova do DEASE, nós tivemos uma questão de prova aqui dentro desse capítulo. Esse capítulo a Proficária ensinou para vocês na Constituição Federal. Tá? Então, como cai na federal, logicamente pode cair na estadual também. Tá? Então vamos lá, a ordem social catarinense tem como base primária, tem como base o primado do trabalho e como objeto o bem-estar e a justiça social. E aí vai falar aqui da Seguridade Social. Ó. O Estado participará, respeitada a sua autonomia nos limites de seus recursos, no Sistema Nacional de Seguridade Social. Tá? Então aqui nada de mais em relação ao artigo 52 em diante. Vamos adiante. Pessoal, eu vou chamar a atenção para dois assuntos. Dentro dos serviços públicos, nós vimos o seguinte. Até vou voltar aqui para mostrar o artigo. Dentro dos serviços públicos, nós vimos que os serviços públicos são prestados diretamente pelo Estado ou através de delegação. Concessão, permissão e autorização. Para todos os serviços, tem duas exceções e uma delas caiu no DEASE. Quais são as duas exceções? Saúde e educação são livres à iniciativa privada. Não precisam de delegação. Foi essa a questão que caiu na prova do DEASE, tá? Então vejam bem aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, só quero chamar a atenção para vocês que saúde e educação são livres à iniciativa. Então, por isso que eu posso ter um hospital privado, uma escola privada, certo? Porque é livre a iniciativa, eu não preciso ter uma autorização. Né? Eu tenho que respeitar as normas do MEC, mas as normas do SUS, eu quero receber recursos SUS. Mas é livre a iniciativa. Tá? Por exemplo, um médico se formou, quer abrir uma clínica, beleza. Tá? Não tem problema. Desde que ele atenda a legislação federal, né? A legislação em relação à saúde, não tem problema. Ó, o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças e outros agravos, e o acesso é universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção. Tá? E aí tem aqui, ó, a saúde implica nos seguintes princípios: trabalho digno, educação, alimentação, saneamento, moradia. Tá? Então, informações aqui, né, que estão chovendo no molhado. Vamos adiante. Aí aqui o 155 vai falar do SUS, que o Estado integra o Sistema Único de Saúde. Aí tem as diretrizes do SUS, né, descentralização política, atendimento integral com prioridade, ações preventivas e coletivas, universalidade de assistência igual à qualidade dos serviços, participação da comunidade no SUS. Então, nada demais aqui, tá? Continuando. O artigo 156 foi aquele que foi objeto de prova, que é o seguinte, ó, a assistência à saúde, assim como a assistência à educação, é livre à iniciativa privada, certo? Que pode ser, ó, então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que pode participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, observadas as diretrizes deste, mediante contrato direto de direito público, tendo como preferência entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Certo? Então, importante aqui, caput do 156. Continuando, então, dentro da Seguridade Social, nós temos a saúde, a assistência e previdência. Tá? Então, a Karen acho que ensinou isso para vocês, né? Eu tenho a Seguridade Social, e ela é formada por 3. Saúde, assistência social e previdência. Então, esses 3 juntos, né, formam a Seguridade Social. Então, vejam, estamos estudando o capítulo da Seguridade Social, acabamos de falar sobre a saúde, aí ele entra o que agora? Na assistência social, depois na previdência social. Tá? Então, o que é assistência social ali? Ó? O Estado prestará, em coordenação com a União com os municípios, assistência social, objetivando proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescente, à velhice, à deficiência, o amparo à criança, adolescente ou idoso carente,
habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, garantia de salário mínimo às pessoas portadoras de deficiência. Então, uma série aqui de assistências sociais que o Estado presta. Tá? Depois, ó, próximo dentro da Seguridade, a próxima seção da Seguridade Social. A Seguridade Social é o nosso regime próprio dos servidores. O regime próprio dos servidores, né, dos servidores é regido pelo artigo 40, tem um capítulo na Constituição para tratar da nossa Previdência. Então lembre que essa Previdência aqui é a dos servidores do Estado. O Estado não tem obrigação com particulares. Ele só paga a Previdência do seu servidor. É o regime próprio de Previdência. Tá? Então, quando vocês pagarem o IPREV, vocês estão pagando esse regime aqui, da Previdência. Aposentadoria dos servidores. Ó. O Estado, nos termos da lei, manterá sistema de previdência social para os seus servidores públicos. Vamos lá. Dentro daquilo que a gente estudou, cargos comissionados, entra nesse regime de previdência? Não. Empregado público? Regime geral. Agente temporário? Regime geral. Tudo com a União. Certo? Então, o Estado só cuida do servidor público. Certo? O regime próprio do servidor. Vamos lá. Educação. Né? Então, dentro da ordem social, vamos falar aqui agora do capítulo que trata da educação. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e instituída nas ideias de igualdade, liberdade, solidariedade, humanidade, bem-estar social e democracia. Então, só saber, dar uma leitura no caput ali, não perder muito tempo com isso, tá? E ir direto ali, né, pela mesma previsão da educação. Então, a educação é livre a iniciativa privada, né, e vai ser organizada através de um sistema educacional estadual de educação. E nós temos aqui, ó, a mesma previsão para a saúde, a mesma previsão para a educação. Então, marca o 165, ó. O ensino é livre à iniciativa privada também. Então, por isso que nós temos aí vamos pegar aí os colégios estaduais, aí, ó, o Alfa, Exponencial, né, os colégios privados, tá? É livre iniciativa, tá? Aí ali o 166 vai falar do Plano Estadual da Educação. Como vocês não vão fazer concurso para magistério, né? Não vamos se estressar com isso aqui. O Estado é obrigado a gastar anualmente, ó, 25% dos seus impostos com educação. Aí nós temos aqui o ensino superior. O Estado, ele age dentro do ensino superior, dentro daquilo que ele está previsto na Constituição Estadual. E aí, pessoal, no concurso do DEASE, caiu o 169. É possível contratar um professor estrangeiro no Estado? Está aqui a previsão. Ó, as instituições universitárias do Estado exercerão sua autonomia didática, científica e administrativa e gestão financeira e patrimonial na forma dos seus estatutos e regimentos. E aí vem o parágrafo primeiro, diz assim, ó, é facultadas às universidades admitir professores técnicos ou cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, sempre lembrar que o estrangeiro é na forma da lei. Tem que ter uma lei prevendo a contratação de estrangeiros. Tá? Essas instituições gozam de autonomia didática, científica, administrativa, financeira e patrimonial. Então, do 169, acho que o mais importante é o parágrafo primeiro. E aí, pessoal, ele continua ainda falando do ensino superior aqui. Não é o caso de perder tempo com esses artigos aqui. Eu estou passando para vocês, vocês podem até fazer uma leitura para descargo, tá? O que acontece? Tem artigos com maiores prioridades que outros. O que a gente tem que fazer na prática? A gente lê tudo, lê toda a Constituição, para ter uma leitura, para, por exemplo, cair um ponto fora da curva. Não, eu li isso. Tá? A gente vai lembrar tudo? É impossível. É impossível lembrar tudo. É humanamente impossível lembrar toda a Constituição Estadual, como é impossível, né, eu memorizar toda a Constituição Federal com pouco tempo. Só que o que vocês têm que fazer? Aqueles artigos mais importantes, vocês têm que ver de 4 a 5 vezes ele até o dia da prova. Tá?
Então, vocês vão fazer uma leitura de descarga de consciência. Eu já deixei em vermelho tudo aquilo que eu acho que é interessante dentro de uma leitura, mas não é o caso de perder muito tempo com revisões, esquematizações, tá? Então, aqui a gente vai priorizar aquilo que é importante. Então, veja, dentro da ordem social, ele começa a falar da cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional e catarinense. Tá? A política cultural será definida com ampla participação popular, com os princípios de incentivo e valorização de todas as formas de expressão cultural. Tá? Então, ideia de valorizar a cultura. Depois da cultura, o Estado vai, né, se preocupar com o esporte. Tá? Então, por exemplo, aí tem a FEESPORT, tem os jogos estaduais, né, da educação, está relacionado tudo ao desporto. Então, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Exemplo, né, aqui no município, o Verdão, o Ecoparque, estão dentro da ideia do desporto, né, o município ali investindo em desporto. O Estado faz a mesma coisa através, né, da FEESPORT e da Secretaria da Educação com as crianças. Vamos adiante. Depois, pessoal, nós temos aqui da ciência e da tecnologia. É dever do Estado a promoção, incentivo, a sustentação do desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação tecnológica. Políticas científicas e tecnológicas. Então, feita essa leitura, está ok. Tá? Depois vem a comunicação social. A comunicação social é um bem cultural e direito inalienável de todo cidadão, devendo estar a serviço do desenvolvimento integral do povo e da eliminação das desigualdades e das injustiças. A direção dos veículos de comunicação social de propriedade do Estado será composta por órgão colegiado. Nós não temos hoje, né, órgãos de veículos de comunicação social, mas temos órgãos de comunicação oficial do Estado. Então, o Estado tem a secretaria lá responsável pela comunicação oficial do Estado. O uso pelo poder público estadual dos meios de comunicação social se restringirá à publicidade obrigatória dos atos oficiais e à divulgação de notas, campanhas educativas, campanhas racionais. Lembra que eu não posso usar atos, programas para favorecimento pessoal dos seus agentes? Se encaixa dentro disso aqui. Só pode usar a comunicação social em prol da coletividade. Tá? Então, entra dentro daquilo que a gente já estudou lá no capítulo da administração. Meio ambiente, próximo assunto, né? Então, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los. Isso aqui é uma competência comum, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município vão procurar preservar o meio ambiente. Então, no Estado nós temos a Fátima, na União nós temos o IBAMA, no município tem a Secretaria Municipal, né? Tudo responsável pelo meio ambiente. Incumbe ao Estado aí, proteger e preservar a fauna, a flora. Tá? Então, só uma leiturinha aqui para descargo de consciência. Tá? E aí, pessoal, dentro da ordem social, nós começamos a falar aí, da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e da pessoa com deficiência. No concurso do DEASE, vocês acham que caiu uma questão aqui? Claro, né? DEASE, adolescente. Certo? Então, pessoal, aqui há uma reprodução daquilo que está na Constituição. A família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, observados princípios e normas da Constituição Federal. Isso vocês estudar lá no artigo 225, né, que fala da família. Ok? Com a Prof. Karen. Então, só a leitura aqui, né, de relembrança. Então, aqui vem a seção da criança, adolescente e do jovem. Então, o Estado vai assegurar o direito da criança, adolescente e do jovem, previsto na Constituição Federal. Proteção especial abrangendo aspectos relacionados a direitos humanos, autoaplicabilidade, preservação da vida privada da família, do domicílio, expressão livre de opinião, atendimento médico psicológico imediato em caso de explorações sexuais, tortura, pressões psicológicas e questões de drogas,
programas de prevenção, atendimento especializado às crianças, ao adolescente, para fins de drogas ali também. Garantia do acesso ao trabalho de adolescentes e jovens nas escolas. Juizados com especialização em atender, né, aos menores. E vai, tá? Então vamos continuar. Caiu na prova do DEASE, né? Obviamente, dentro daquilo que está em família, aquilo que trata, então, sobre o adolescente. Então, o artigo 188 diz assim, ó, o Estado criará e manterá organismos estruturados para dar cumprimento às ações de atendimento a crianças e adolescentes. A criança e adolescente infrator ou de conduta social irregular será prioritariamente atendido no âmbito familiar e comunitário. A medida de internação será aplicada como último caso, malogrados os esforços de outras alternativas e pelo menor espaço de tempo possível. A criança e adolescente internados em estabelecimentos de recuperação oficial receberão proteção, cuidados, assistência, educação profissional, psicológica, médica e jurídica. Está relacionado ao DEASE, estão vendo isso? Internação em estabelecimento de recuperação dependerá de processo legal e técnico. Em toda e qualquer situação infracional e desvio de conduta, se necessário, a criança e adolescente serão encaminhados a centros exclusivos de recolhimento provisório e excepcionalmente permanecerão em dependência de delegacias e cadeias públicas. É só de forma excepcional, pode manter o menor, né? Parágrafo 6º caiu na prova do DEASE. Sempre que internados em estabelecimentos de recuperação, a criança e adolescente serão mantidos separados dos adultos infratores. A escolarização e a profissionalização de crianças e adolescentes são obrigatórios, inclusive em instituições fechadas. Então, o artigo 188 tem que estar no estudo de vocês. 3 asteriscos nele aí. Beleza? Então, dessa parte que a gente viu, 188 é o mais importante. Tá? Aí, pessoal, veio uma questão na prova do DEASE fora da curva, que foi o 189. O 189, ele fala do idoso. Diz assim, ó, o Estado implementará políticas destinadas ao amparo das pessoas idosas. E aí a questão que caiu no DEASE foi o inciso 2 ali, ó. Aos maiores de 65 anos é garantido a gratuidade dos transportes coletivos em linhas urbanas e intermunicipais de características urbanas, assim classificados pelo poder concedente. Então, o transporte urbano, né, é para gratuito aos maiores de 65 anos. Então, marca um asterisco aí, né? Vai que eles resolvam repetir. Acho que seria a questão mais importante aqui. Questão fora da curva totalmente do DEASE, né? Concorda comigo? Não tem nada a ver cobrar isso aqui, né? E aí, pessoal, o artigo 190 fala da pessoa com deficiência. O Estado vai assegurar à pessoa com deficiência os seus direitos. Tá? E daí tem uma série aqui de princípios que vão reger os direitos da pessoa com deficiência, respeito aos direitos humanos, promoção da autonomia e emancipação. Aqui está a ideia, né, de adaptar os órgãos públicos, a acessibilidade, atendimento médico. Então, é leitura só para vocês ir pegando, né, a Constituição. Mas aquilo que é mais importante eu já deixei em vermelho. Certo? Cabe ao Estado a formulação e execução de políticas de atendimento à saúde, garantida a participação das pessoas com deficiência, de modo a garantir a preservação de doenças e condições que favoreçam o seu surgimento. E aí, depois, nós entramos no capítulo dos índios. Já estamos terminando a Constituição aí, ó. O Estado respeitará e fará respeitar em seu território os direitos, bens materiais, crenças e tradições e todas as garantias conferidas ao índio. Capte, né? Aquilo que está em vermelho ali é leitura. Fez uma leitura, já não precisa mais ler de novo, tá ok. Ok? Depois, o Estado vai tratar do turismo, né? Aqui está a grande arrecadação do Estado, é o turismo, né? Então o Estado ele tem como característica o turismo. Então esse capítulo é importante para o Estado. Ó. O Estado promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, de divulgação, de valorização e de preservação do patrimônio cultural e natural, né? Respeitando as peculiaridades locais e coibindo a degradação das comunidades envolvidas. Certo? Então, importante aqui
o incentivo ao turismo. E aí, pessoal, nós chegamos nas disposições gerais, que é aquelas regras, né, que são transitórias e regras gerais. Então, dentro aqui das disposições gerais, nós não temos aqui nenhuma parte importante, tá? Então, nós temos aqui 3 minutos, nós encerramos por aqui esse bloco, ok?